né? Então, o doutor Saulo, ele é professor da Universidade Federal do Piauí, médico do trabalho, teólogo, jurista, pós-doutor, imortal da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Então, o doutor Saulo agora vai ficar mais ou menos uma hora e meia, conversando com a gente sobre esperança ativa, estratégias para manter a motivação e a visão de futuro. Então, aproveitem a palestra do Dr. Saulo, a gente vai ter mais esse momento aqui com ele. Eu queria agradecer a presença do Dr. Saulo e já chamar ele para vir aqui à frente. Minha sala de palmas do Dr. Saulo. Então, pessoal, seja bem-vindo, né? Segundo ano consecutivo à nossa universidade, né? Mas é sempre uma honra receber o senhor aqui. E a gente precisa muito ouvir o Dr. Saulo, né? Para a gente começar o ano letivo com a chegada desses alunos bem mais motivados, mais preparados. E agora é com o senhor, Dr. Saulo, alguns minutinhos aí com a gente. Muito bem, bom dia a todos. Obrigado, professora Eliane, pelo convite. Já estamos numa parceria aqui com o município de Francinópolis. É uma satisfação estar aqui. Hoje em outra escola, estou visitando todas, né? Ano passado era em outra escola, agora aqui. E hoje vamos falar desse tema muito importante para os professores no começo de um novo ano. Como que está a motivação, o propósito, o sentido, como manter essa esperança ativa e quais são as estratégias para manter a esperança na vida, no trabalho, no que você faz. Para não ficar daquele jeito, só pensando na aposentadoria, contando os anos, pegando no portal e olhar assim, quantos anos falta para eu me aposentar? Ah, vai dar certo. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Aí quando aposenta, aí tantas doenças, tanta coisa, cadê a felicidade? Aí já esquece. E hoje a gente vai tratar isso, como manter essa esperança. Não aquela esperança ingênua, mas por isso que o nome da palestra é esperança ativa. É diferente da esperança ingênua, que você espera sem fazer nada. Na esperança ativa, não. Você tem um propósito e você vai fazer algo para isso. Deixa eu ver aqui. Saiu do... Tá com... Não. Tira e bota aí o USB de novo. Foi. Me apresentando inicialmente, sou o professor Saulo Soares, atuo como professor na universidade. Então, assim como todos os colegas, vejo o dia a dia da docência. E na docência, temos alunos aí de 17 anos, com os alunos na universidade, até 70 anos de idade. Então, tem alunos que 17, 18 anos, que parece que ainda estão na escola também, ainda não desenvolveram maturidade, tem dificuldade de disciplina em sala de aula. Atuo como médico do trabalho, essa especialidade que cuida da saúde do trabalhador, saúde física, saúde mental, os principais adoecimentos do trabalhador. E os principais adoecimentos do trabalhador, professor, quem vai levantar a mão e dizer os que tem? Não, não precisa não. No professor, a gente vai observar, temos a questão da saúde física, vocal, ortopédica, muitas vezes no ombro, levantar o braço muito tempo, escrevendo no quadro. E a saúde mental. Pode ter uma ansiedade, síndrome de burnout, um esgotamento profissional, um simplesmente estresse, que é aquele cansaço que a pessoa já faz tudo no automático. Já está ali, vai fazendo sempre aquilo. E a gente vai ver tudo isso. Atuo como advogado e teólogo. Então, eu já soluciono os problemas jurídicos, médicos e espirituais. Não são? Em uma só consulta, já dá para resolver tudo. Quando a pessoa vai me procurar, eu pergunto, o que é que você está precisando? É de advogado, é de médico ou é de teólogo? Brincando, viu? Morei em Belo Horizonte por um tempo, fiz lá o pós-doutorado, doutorado e mestrado, e integro essa Academia Brasileira de Direito e Seguridade Social, que envolve saúde, previdência e assistência social.
E além disso, ainda sou pai de 3 crianças. Aí que está a prática, né? De ver como que é a educação na prática. Uma de 6 anos, meu filho de 4 e minha filha de 1 ano. E minha esposa Ivne. Aí um local, quem que vai descobrir onde é? Todo professor gosta. Cidades históricas de Minas Gerais. Visitar uma vez, né? Para depois apresentar para os alunos a história de Minas Gerais, aí já vai na prática. E lá em Teresina, eu tenho uma sala que é um centro de inteligência emocional, que é o tema de hoje, inteligência emocional. Enquanto muitos estão falando na inteligência artificial, precisamos tratar ainda da inteligência emocional. E quem vai controlar a nossa mente somos nós mesmos, não vão ser os robôs ainda. Então temos que cuidar das emoções. Nesse centro de inteligência emocional, eu atendo presencialmente pessoas que estão buscando regular as emoções, como prosperar, como conseguir ter um propósito, como conseguir completar uma meta. Então lá a gente faz esse atendimento, analisamos quais são os principais pontos fracos, habilidades das pessoas e o que ela está enfrentando que ela precisa melhorar. E hoje temos que tratar do tema estratégia, porque a primeira coisa é, se o tema é estratégias para ter essa esperança, quais são as estratégias que o professor deve obter? Qual é o conceito de estratégia? Estratégia não é só um desejo, não é um discurso e não é uma promessa. O estratégia é agir hoje com consciência do amanhã. E como que o professor deve fazer isso? Como que o professor vai agir hoje com a consciência do amanhã? Ele tem que planejar as atitudes dele, o que ele vai fazer, essa capacidade de manter, mesmo em um contexto difícil, um planejamento. Não é fazer mais, é escolher melhor. Não é cada vez trabalhar mais, não é cada vez se cansar mais. Porque mesmo aqui, alguns podem estar passando por um estresse, principalmente aquele estresse do início de cada período. Lembra tudo que passou no período passado e parece que as férias foi curta, não é? Aí, eu sou professor também, né? Aí as férias, dezembro, janeiro, aí quando a gente vê no sistema já está lá os alunos se matriculando. Aí muitos professores ficam assim, tudo de novo. E eu participo do grupo de WhatsApp de professores, e por exemplo, tem uma professora que sempre bota os outros para baixo. Ela escreve lá, estou pensando em abandonar, já estou para jogar a toalha, e nunca joga, só fica botando todo mundo para baixo, né? Olha que interessante, tem que ter cuidado então, quem está assim, desmotivado, e acaba levando essa desmotivação para os outros. Os outros ficam ali calados do grupo, mas estão lendo, estão vendo, e estão achando aquilo ali. Então tem que ter aquele acompanhamento do que está acontecendo. Não é fazer mais, é escolher melhor. Qual é a sua escolha? 3 perguntas fundamentais para definir uma estratégia. Onde nós estamos? Então você tem uma estratégia de viver melhor, exercer a docência aqui em Francinópolis, sem estresse, com objetivos, tem os indicadores, tem as reuniões. Eu observei no Instagram da secretaria as reuniões pedagógicas, estão lá, né? As fotos, os vídeos, eu observei. Então tem reuniões, tem os indicadores, tem as metas que tem que cumprir. Então a primeira pergunta é onde estamos hoje? Depois, o que nós queremos preservar? O que a gente preserva? Quais são os objetivos que a gente vai manter? É algo estratégico para a produtividade. Quais as escolas que nós temos que atuar? Aí a professora Eliane se senta, define as escolas que tem, a direção, quantos alunos tem, busca ativa, todo semestre. E muitas vezes o professor pode não se sentir motivado porque ele pensa que é algo repetitivo. E a estratégia vai perceber que não é. Que cada semestre que passa, que cada ano que passa, é diferente do outro. E como atravessar o tempo? Como passar então esse ano de 2026? Você tem que definir para simplesmente não ser levado pelo tempo.
Ou seja, nas reuniões de definição de estratégia, o professor tem que investir energia, ele vai ter que estabelecer limites, dizer não e proteger o essencial. Com qual objetivo? Porque, primeiro, o professor tem que cuidar da sua própria saúde. A gente vai observar hoje que saiu do ar aí, a própria academia, acho que triscaram aí. O professor precisa, primeiro, cuidar da sua própria saúde para conseguir ele exercer bem. Nós vamos observar os principais desafios. E estratégia vai ser não desistir de si enquanto educa. Você não levar a sua vida no automático. Algumas vezes, os jovens, eu observo, no início do trabalho, eles estão ali, mas pensando como uma escada. Eu estou aqui por um tempo, logo eu vou sair para outro lugar. Já os que estão mais próximos de aposentar, eles já estão em outro ritmo. Eu já estou aqui agora só esperando me aposentar. E a gente não vê ninguém que se dedica de fato. Olha só como que é a situação. Então a estratégia, você vai perceber que é se dedicar onde você está ao máximo que você consegue. Então a pessoa fica dizendo, se fosse outro ambiente, se fosse outro local, eu poderia mostrar todas as minhas habilidades. Mas o correto é, no local que você se encontra, no estado que está, já se dedicar ao máximo. Não desistir de si enquanto está educando. Quantas vezes a gente observa situações difíceis em contexto de sala de aula, até mesmo no ambiente universitário. Tem vezes que eu estou chegando na universidade, aí os alunos já estão todos na porta. Aí quando eu estou entrando, e ele veio, está chegando, a pessoa não tem que vir, não está no horário da aula. Aí se falta, é um absurdo, o professor faltou. Um dia, chegando na universidade, quem abre a porta esqueceu de abrir a porta das salas. Não foi o rapaz que tinha a chave da sala. Aí ficou um aluno gerando manifestação. Isso é um absurdo. Como é que a gente vem de tão longe? Eu vim de Altos para assistir a aula aqui em Teresina e a chave não está aberta, não está posta. Aí passou uns 10 minutos, abriu a sala. O rapaz da chave chegou. Aí ele já estava reclamando que tinha aula. Há pouco tempo atrás já estava reclamando que não ia ter. Agora ele já está reclamando que vai ter. Olha só que situação. Outra vez também na sala de aula, cheguei assim, do jeito que eu estou, acho que eu não sei se eu estava de gravata. Aí o aluno disse, professor, você está parecendo advogado hoje. Olha só. Aí eu falei brincando, e você está parecendo aluno do primeiro período, sem maturidade. Então a estratégia, você vai observar que no dia a dia sai do roteiro o que você planeja. Quem você se dedica, o aluno, as famílias, os pais dos alunos, muitas vezes não compreendem muito bem o que você está fazendo. Aí você mesmo se sente que aquilo ali é pequeno, que não vai ter importância, se engana com isso. Mas é só observar, se fosse algo para fazer o mal, pouca coisa você iria estar prejudicando o próximo. Só que o bem para colher demora muito. Qual é o mais rápido? Você derrubar uma floresta ou esperar ela toda crescer? Porque para derrubar uma floresta é rápido e faz muito barulho. Mas para crescer, demora muito e não faz barulho. Essa é a atividade do professor. Você vai observar os frutos anos depois e muitas vezes você não vai nem conseguir enxergar. Se fosse para um mau caminho, o resultado seria errado. E a estratégia, você não desistir de si, é perceber que é necessário focar no mais importante. A tela se passa uns minutos, ela desliga. E vamos agora, então, adentrar nos hábitos necessários para formar uma esperança ativa, para não ser aquela esperança ingênua.
um discurso de esperança, isso aí eu escuto todo ano, né? Mas é a partir desse tipo de palestra que você vai conseguir construir algo novo. Esses hábitos são vinculados a uma obra que mostra os hábitos das pessoas altamente eficazes. Primeiro, seja proativo. Olha só o que é ser proativo. Tem dois modos que você pode ser. Vou perguntar para alguém da sua casa como você é. Porque se eu lhe perguntar, você vai dizer outra coisa, né? Algumas vezes é porque a pessoa não consegue se avaliar bem, ou ela tem vergonha de como ela é e ela finge ser outra pessoa. Não é? Um dia uma pessoa disse assim: essa pessoa é tão calma. Assim, até porque você não conhece ela dentro de casa. Dentro de casa ela é zangada, trata todo mundo com ignorância, só responde zangado. Será que tem alguém assim que conhece alguém assim dentro de casa? Não é não? Na rua é uma coisa, em casa é outra. Aí a pessoa não deixa, né? Teve um dia que tinha um casal que foi se encontrar com um padre. Já tinham 40 anos de casado. Aí o homem chegou para o padre. Sabe como é que ele apresentou a esposa? Ok, padre, essa aqui é a Maria, essa aqui é a minha cruz. Já pensou? Já apresentou a esposa desse jeito. Aí o padre repreendeu ele: não faça isso, que ela também pode lhe apresentar como a cruz dela. Um era a cruz do outro. Eles 40 anos de casado e um vivendo a cruz para o outro. Era para ser assim? Não era. Então eles estão só prejudicando. E a situação já está tão grave que já está nem nas aparências, né? Já está na rua desse jeito. E nisso, nessa vida, você pode, no âmbito familiar, do trabalho, estar sofrendo algo sobre isso. Se você é do modelo reativo ou do proativo. Vamos pensar como que você age. Na hora que você tem uma dificuldade, você é aquela pessoa explosiva que responde a um estímulo muito rápido. Olha só, você vai ter um estímulo, todo mundo tem. Algo que lhe aborrece, algo que saiu do controle, um aluno disciplinado, um pai ou uma mãe de um aluno que lhe está dando mais estresse, uma dificuldade operacional que você está tendo, algo que você acha que não está melhorando na sua vida, que você planejava: eu queria outra coisa para minha vida, e minha vida chegou assim. Quantas pessoas eu atendo desse jeito? Quantos alunos na universidade eu pergunto por que eles estão realizando o curso e eles não sabem nem por que estão fazendo o curso. Se não for o que no Enem deu a nota, eu botei nesse e matriculei nesse, para não ficar sem nenhum. Já pensou? Porque como professor da universidade, lá eu sou vinculado às disciplinas jurídicas, nós temos disciplinas em outros cursos. Então, tem cursos com disciplina jurídica, a gente vai lá dar só essa disciplina dentro do departamento. E o aluno diz que está fazendo tal curso sem nem ter o interesse em fazer. Só para não ficar em casa ou se dedicar mais a estudar para o próximo. Ou seja, como que ele teve a escolha dele? A cada estímulo, você tem uma liberdade de escolha. O hábito 1 é: as pessoas altamente eficazes não deixam o estímulo governar sua vida. Olha só o que é esse hábito 1. São os hábitos das pessoas altamente eficazes que a gente vai tratar aqui hoje. Deixa eu ver se apertando aqui ele volta. Voltou aqui. Então é só apertar. Você teve um estímulo, algo, pensa no estímulo que você teve. Algo em sala de aula que saiu do controle. Você vai ter uma resposta. E aqui dentro está a sua liberdade de escolha. A liberdade de escolha vai ser o que você vai definir, se você vai ter uma resposta reativa ou proativa. Você está vindo trabalhar, se aborreceu no caminho, aqui no trânsito, você aborreceu dentro de casa. Como que você reage? Muitas vezes a pessoa pensa: eu sou tão educado na rua com os outros, mas eu não tenho paciência com meus próprios filhos. Será que tem alguém assim? Sim, não, porque meus filhos não têm, lá em casa, não tem toda essa estrutura rígida. Já na escola não vou poder gritar, não vou poder, né? Tenho que tratar a criança, respirar assim, contar até 10. Aí a pessoa se sente assim incoerente. Se quem eu sou? Por que no trabalho eu tenho paciência? E por que dentro de casa eu não estou tendo?
Aí você vai ter que rever se sua vida está sendo proativa ou reativa. Você está deixando o estímulo controlar a sua resposta? Você vai ter que raciocinar isso. Então você vai sentar, verificar quais são as coisas que acontecem na sua vida de forma reiterada, que você perde o controle, e vai estudar nesse diagrama onde está a sua liberdade de escolha. A liberdade de escolha está aqui, ó, na sua autoconsciência. A autoconsciência que vai definir o que você vai fazer a cada momento. Se você não parar para pensar nessa autoconsciência, você não vai ter uma liberdade em si. Segundo, a imaginação. Como que você imagina, deixa eu voltar aqui que está saindo, a sua decisão dentro da sua liberdade de escolha. Quem vive de forma reativa, simplesmente apagando incêndio, deixa o estímulo governar a sua vida. Quem que governa a sua vida? É você ou o que os outros falam e fazem de você? Imagina aí, se uma pessoa lhe ofende, você já parou para pensar que, na verdade, não é a ofensa que vai governar você, mas sim como você reage a ela? Se um pai de aluno ou uma mãe de aluno tem uma visão sobre você, essa visão se torna verdade? Não. Mas vai doer em você aquilo. Então você recebeu um estímulo e aqui você vai definir a liberdade de escolha com base na sua autoconsciência, na sua imaginação, na sua consciência, na sua vontade independente. Olha só, quantas vezes, como médico do trabalho, por exemplo, que atua atendendo trabalhadores, a gente precisa dizer não e desagrada, porque o trabalhador quer algo que não tem direito, exigindo um documento. Aí diz, eu achei que você ia fazer isso. Isso se torna verdade se ele tem um estímulo negativo a seu respeito? Então, a partir de hoje, você vai observar nesses 7 hábitos que eu vou trazer aqui, como que você se encontra hoje. Se nesse primeiro hábito da sua vida, você só atua de forma reativa dentro de casa, no trabalho, ou você pensa de forma proativa. Gera um cansaço? Gera. Todos nós sabemos que para fazer o certo é um esforço a mais, né? Para ser reativo é mais fácil, mas você tem consequências futuras. Para ser proativo é mais difícil, mas o benefício futuro vem. Então você tem que ter um esforço para ser proativo. Vai ser difícil, não vai ser simples. Quando você tem aquele estímulo negativo, quando na sala de aula lhe aborrece. Tem situações que você fica aborrecido em sala de aula, perde o controle, você pensa assim, já estou cansado, não estão dando atenção ao que eu estou fazendo, eu estou me sentindo que eu não estou sendo reconhecido pelas pessoas que estão aqui perto. Então você teve um estímulo, mas você tem a sua liberdade de escolha para emitir sua resposta. O segundo hábito vai ser começar sempre com um objetivo em mente. Tudo que você for começar, você vai começar agora esse ano de 2026. Quanto que vão ser o primeiro dia de aula? Que dia vai ser? Dia 11, ó, chegando. Então, dia 11 você já tem seu objetivo em mente. Vou voltar para a sala de aula. Vai feliz, satisfeita, para impactar vidas que você, de crianças, de adolescentes, que mais à frente você vai observar. E você vai ter seu objetivo em mente. Qual é o centro do seu objetivo? Você atuar de forma eficaz, você ter felicidade no que faz, você ter o propósito que você escolheu ser professor. Foi todo mundo que escolheu? Lembra aí da escolha? Tem vezes que a gente tem que lembrar disso até com os cônjuges no casamento. Eles estão casados, eles até esquecem porque um escolheu o outro. Acredito? Não, tem 30 anos de casado, nem sei porque eu casei com ele, porque casei com ela. Aí esqueceu já, esquece de tudo. Nem lembra do que viveu. Aí qualquer coisa acontece, gera uma briga. Nesses casos a gente indica, entre outras coisas, as pessoas esquecem até do passado. Elas não têm nem foto dentro de casa do casal, de tudo que já viveram. Aí esquece muito rápido. Qualquer coisa acha que nem sabe do que viveram. Já pensou? Você esquece rápido assim? Então você tem que ter um objetivo em mente. Você vai ter que ter um objetivo aqui no âmbito profissional. Por que você escolheu ser professora, ser professor? Escolheu a área da educação?
Todo mundo sempre diz, a gente não escutou isso? A área da educação é a mais importante do mundo. Os professores deveriam ser os mais reconhecidos do mundo. Eu, como professor de universidade, estudo também. Mas a gente sempre entra entre uma coisa e outra. Vou trazer para a minha área da medicina. Na época da Covid, vamos bater palmas para os enfermeiros, por médico. Aí a gente ficava muito desconfiado dessa história, sabia? Aí teve um movimento que dizia assim, nós não queremos uma só palma, não. Nós queremos gratificação. Palmas não enche. Foi um movimento, né? Que deu no Brasil inteiro naquela época da pandemia, que a gente ficava no hospital parecendo assim com roupa da NASA ali dentro. E teve esse movimento, vamos dizer que é o mais importante. Mas a verdade é, na prática, realmente, a área mais importante é a educação. Porque é a educação que vai formar todos. E a gente vai observar que os países que mais se desenvolveram foram exatamente os que investiram em educação. Certamente já ouviram falar do exemplo da Coreia do Sul. O exemplo da Coreia do Sul é clássico, né? Tinha encerrado, na verdade ainda está de forma não aberta, a guerra com a Coreia do Norte. E a Coreia do Sul se desenvolveu hoje simplesmente por investir na educação pública. Saiu a Samsung, LG, as maiores empresas do mundo desenvolveram lá, porque eles investiram muito forte na educação pública, na educação primária, na educação universitária. Então a verdade é, os países e as cidades, os estados, quando investem em educação, é aí que realmente eles transformam as vidas. E vem a atuação do professor. Olha só, o propósito que você tem. Muitas vezes você pode achar que uma andorinha só não faz verão, não é? Sozinho eu não vou conseguir, mas certamente você sozinho, à medida que se dedica, pode sim se destacar. Quantos casos a gente não vê de pessoas ali sozinho que conseguem se destacar? Porque elas inovaram, elas acreditaram em si. Vai mais do que você acredita em si. Você tem que acreditar em si, acreditar na sua equipe aqui de Francinópolis, da professora, acreditar que vai dar certo, ver quais são as metas, ter essa dedicação para o que vai ser feito. Você vai ter que ter seu centro. No centro, você vai definir então qual é a sua segurança, a sabedoria, o poder e a orientação. Para que tudo isso? Porque sem um objetivo em mente, você não sabe onde chegar. Se aquele aluno não sabe nem para que está fazendo o curso, como é que ele tem um objetivo em mente dele? Ele muitas vezes dorme em sala de aula, não está ali se importando, não sabe para que ele está fazendo. Você tem um objetivo em mente da sua profissão de docente? Qual é o seu grande objetivo profissional? E aqui a gente vai ter que ver qual é o centro da sua vida. Todo mundo tem um centro na vida. Ela pode nem saber que ela tem de fato aquele centro, mas ela pode perguntar a alguém próximo para observar qual o centro que ela tem. Olha só, nesse hábito 2, que a gente tem que começar com objetivo em mente, temos que observar qual o centro da sua vida. Tem pessoas que colocam o centro da vida no cônjuge. Será que tem alguém? Um dia eu estava numa palestra e uma das participantes disse que o marido dela era o ídolo dela. Falou desse jeito. Eita, famoso, né? É o ídolo, né? Então é um cantor. Aí eu fiquei assim observando, cuidado. Ela já colocou ele na categoria de ídolo, né? Mas nem de marido. Então o centro da vida dela era o cônjuge dela. Qual o problema? Quando as expectativas não são correspondidas, ou ela tem uma visão do cônjuge que nem é verdade, está enganando ela vai desabar depois em depressão, em tristeza, porque ela botou o centro da vida dela o cônjuge. Outras pessoas têm como centro da vida a própria família. A pessoa pensa, é bom ser família, não é bom? Mas calma, que é o centro da vida. Ela vai definir o que você faz. Aí também, muitas vezes, quando você coloca o centro da vida só sua família, você pode ficar estagnado, porque você dedica a sua vida a você, a sua família. Tem pessoas que dizem assim,
é porque eu sou filho único, então eu tenho que fazer isso. Mas quem fez essa escolha de ser filho único não foi você, foi seus pais. Foi seus pais que tiveram só você. Aí agora, porque você é filho único, a escolha não foi sua, aí vai estagnar a sua vida. E a pessoa fica ali. Quantas pessoas eu atendo nessa situação, insatisfeitos, porque colocaram no centro da vida cuidar dos pais, ou tem um problema familiar que ficou fixo na infância, relacionado à mãe, relacionado ao abandono da mãe, relacionado ao abandono do pai, e não sai dessa mudança. Então precisa uma renovação na mente, porque ficou esse centro, positivo ou negativo. Outras pessoas têm o centro da vida o dinheiro. Não, quem não pode levantar a mão, quem vai levantar? O centro da vida o dinheiro, tudo só pensa em dinheiro. Tem que guardar dinheiro para tudo. Aí tem uns que gastam demais o dinheiro, tem outros que o centro do dinheiro é para guardar. Aí vive assim, sem nada, mas está tudo guardado. Porque ela pensa que tem que guardar, porque vou passar uma dificuldade. E quando a pessoa teve um passado de muita privação, aí algumas vezes ela fica mais apegada ao dinheiro. Porque ela tem medo de voltar a passar necessidade, então ela se apega muito ao dinheiro. Aí gera discussão na família, briga de herança. Eita, quem não teve pode ainda ter. Briga no inventário, aí discussão. Ah, é porque esse irmão cuidou mais dos pais, então ele tem mais direito. Ah, não, mas ele já morava com os pais, ele quer ficar na casa, os pais morreram e ele não quer sair da casa. Então ele vai ter que pagar aluguel pra gente. Não, não quero. Aí começa a briga por dinheiro. E não veio o jovem chegar em Jesus e pedir para solucionar um problema? E Jesus respondeu, olha só, porque o jovem estava certo, ele queria que Jesus ajudasse, que a família estava enganando ele. E muitos de nós vamos passar por isso. Outros, o centro da vida é o trabalho. É bonito, né? Quando a gente anda na Avenida Paulista, em São Paulo, a gente observa quantas pessoas ali têm o centro da vida no trabalho. Que loucura, aquela cidade de São Paulo, aquele caos naquele metrô. Eu fico observando lá, ano passado eu fiquei 30 dias em São Paulo. Gente, assim, o paulista, quando vê a gente lá, diz assim, o que você está fazendo aqui? Que a gente quer sair daqui? Né? Eu encontrei uma piauiense trabalhando lá, em São Paulo. E ela disse que o sonho dela era sair de São Paulo e voltar para o Piauí. Porque na década de 70 era lindo, né? Sair do Piauí para voltar para São Paulo. Agora perceberam que não existe esse sonho, que isso é uma fantasia mentirosa, que só existe trabalho de 4 da manhã às 11 da noite em São Paulo. Cansaço de metrô, de ônibus, 2, 3 horas para ir, 2 horas para voltar. E ela disse assim, meu sonho é voltar para o Piauí. Eu estou juntando dinheiro, já comprei um terreno na cidade dela, ela disse que era a cidade, e agora eu estou juntando dinheiro para fazer a casa. E quando for eu volto. Ou seja, acabou o sonho. Por quê? Lá disseram que lá tinha trabalho, que o trabalho é o centro da vida. E eles perceberam que isso não é verdade. Que hoje o melhor lugar do mundo para viver é na sua cidade mesmo. Quanto no Instagram tem pessoas morando na zona rural, mostrando o dia a dia do interior, milhões de visualizações, porque as pessoas querem ver o interior, querem ver a zona rural, porque estão estressadas da área urbana. São Paulo é o símbolo do estresse, Avenida Paulista, Faria Lima, o cansaço. Quantas pessoas eu conheço na área médica que disseram assim, eu ganhava em São Paulo 3 vezes mais, mas também eu conseguia guardar menos que aqui, porque lá tudo é mais caro, o custo de vida é tão alto que nada adianta você ganhar mais lá, fora que sua vida é só cansaço, saía de casa de manhãzinha cedo, 5 e pouco da manhã, quando voltava na Marginal Tietê, 10 da noite já. Isso é vida? Aguentar uma vida dessa? E quando tem um feriado prolongado, todo mundo foge da cidade, 2 milhões de carros saindo pela cidade. Então olha só, que bom que hoje a gente percebeu isso. Em 2026 a gente percebeu que o Piauí é melhor de se viver do que em São Paulo. Que os nossos antepassados, década de 70, 80, iam lá achando que ia ser melhor. E hoje viram que não é. Que você consegue desenvolver aqui. E quando você coloca o trabalho como centro, o problema não é valorizar o trabalho, que isso é necessário para todos nós. É simplesmente você se dedicar só a ele e não cuidar da sua própria saúde. Depois, os bens. Quem que coloca as posses como prioridade? Você fica pensando no cartório. Tem gente que adora ir no cartório. Eu vou no cartório fazer uma escritura,
quais meus bens, eu não vou vender nada. Tem alguém na sua família que está morrendo, precisando de uma cirurgia, e você podia vender uma coisa para ajudar, vou não vender não. Quando eu morrer, aí vende. Mas eu estou precisando agora. Não, deixa eu morrer você aí, mas eu não posso vender nada. Que se eu vender, eu fico sem nada. Eu tenho que ter meus bens. Aí ficam os familiares só pensando assim, eita, mas também na hora que falecer, a gente pega a mão nesses bens. Cuidado para não desejar sua morte, hein? Depois o prazer. A pessoa que coloca no centro da vida o prazer. Prazer de todo tipo. Prazer afetivo, prazer gastronômico. Quem só gosta de comida, aí eu tenho que ter prazer. Hoje a gente vê no YouTube as viagens. As pessoas antes iam viajar para comprar, hoje vão viajar para comer. Se eu vou comer uma pizza aqui, vou comer aqui. Então você coloca o prazer no centro da sua vida. É difícil, porque a vida da gente, o prazer é por tempo e a maior parte do tempo é o quê? Insatisfação, é sofrimento, é monotonia. Não é não? Eu vou dar aula na universidade. Você acha que ai, que felicidade, que bom, é o aluno, né? O dia a dia. Um cirurgião vai fazer uma cirurgia, ele, que satisfação, vem aqui. Não, ele tem que controlar as emoções. E quando você coloca o prazer como centro da sua vida, você vai ter um efeito rebote. O efeito rebote é aquela tristeza, aquela depressão, aquele sentimento de monotonia. Quando você coloca o amigo, a amizade, como centro da sua vida. Aquela pessoa que toda quarta-feira está encontrando no futebol, fim de semana dentro de casa leva um amigo. Tem não quem fica com um amigo assim direto dentro de casa, bota um amigo como tudo. Na hora de pedir assim, eu estou precisando de alguém que me empreste dinheiro. É esse aqui que vai me emprestar dinheiro. Alguém que assine para mim, se eu não pagar o aluguel, vai pagar para mim. Tá aqui meu amigo. Ixi, Maria. Acaba até as amizades. Aí a pessoa chega pro colega que é professor, ó, não dá para emprestar um dinheiro, não. Ixi, Maria, a gente é amigo, né? A gente conversa tanto. Ah, mas você não entendeu as coisas direito, não é para isso que eu estou passando dificuldade, estou ajudando meus parentes. Outro que coloca o centro da vida do inimigo. Tem quem coloca o centro da vida do inimigo. Eu conheço uma pessoa que fez um papel de todas as ofensas que ela recebeu na vida. Acredita? Todo mundo que ofende ela bota o nome, qual foi a ofensa e a data, e vai guardando. Maria. Sai se vingar. Aí a pessoa fica guardando. Ela bota o centro da vida dos inimigos. Ela nem se vinga de todo mundo, que é tanta gente que não dá para reunir todos no mesmo lugar. Tem até um seriado, um rapaz, Pasternak, que ele reuniu todos os inimigos dele, uns 30, no mesmo avião para derrubar. Aí ele pagou a passagem para todos e mandou que era uma passagem de graça. E reuniu todos no mesmo avião. Então o centro da vida dele eram os inimigos dele. Você vai definir, ó. Se você for fazer isso, de anotar todo mundo que lhe ofendeu na sua família, no seu trabalho, você vai só se desgastar. Porque a pessoa que lhe ofendeu, muitas vezes até já esqueceu. Igual você não esqueceu, você que ofendeu? A gente só lembra das ofensas que recebeu. A ofensa que fez, a gente esquece. Igreja. Ó, interessante. Quem que trouxe esse diagrama? O livro. A igreja é importante, a espiritualidade. O livro trata, quando você trata como centro, no aspecto de não refletir conceitos diferentes. Tudo que, digamos, o líder daquela igreja falar, você vai ouvir e não vai entender bem. Voltou aqui. Aqui é personalidade, o último. Essa aqui tem demais. O centro da sua vida é você mesmo. Pronto, não é negócio de família, eu lá quero saber de família. Dinheiro nada que acaba. Eu lá quero amizade. Eu lá quero casar. Aí a pessoa pensa, sou eu mesmo, o centro da minha vida sou eu sou a pessoa mais importante, eu me amo. Aí qual o risco disso? Você fica altamente narcisista, só pensa em você próprio, não tem a visão de enxergar o lado do outro. E o que essa inteligência emocional, depois de anos de estudo, percebeu? Que o melhor é você colocar como centro da vida princípios. Você pode botar princípios religiosos, que vem da igreja, mas é um princípio maior definido. Não é qualquer pessoa que vem falar de espiritualidade que você vai se enganar, que você vai ficar trocando de um para o outro porque a pessoa falou. Então você vai perceber hoje, no seu dia a dia,
Você acha que o centro da sua vida está em qual desses aqui? Não precisa me responder. E a palestra não é para ter julgamento. Você está me julgando. Não. É para você refletir mesmo o seu hoje. Como que você está hoje? Porque hoje a gente está de um jeito, daqui 6 meses a gente pode estar de outro. Quem sabe antes a gente era família e teve um desgaste na família e você viu, não era isso que eu pensava. E a proposta é você definir princípios e o centro da sua vida ser baseada nisso. Aí você vai definir os princípios, não sou eu que vou dizer. Quais os princípios que você considera importantes? Para você não ser incoerente consigo próprio. Porque o que eu mais vejo são as pessoas assim, eu me sinto uma farsa. Já viu isso? Essa síndrome do impostor? A pessoa se sente uma farsa. De que aspecto? Porque eu acho que eu não sei o que eu faço de fato, que eu sou incoerente. Eu digo uma coisa e faço outra. Tem gente que é assim. Você me diz uma coisa e na hora você faz outra. Por quê, hein? Não é porque ela tem má fé, não. Não é porque ela é mentirosa. É porque ela não está conseguindo seguir as próprias regras dela. Você sabia disso? Não tem gente que diz assim, esse ano de 2026 eu vou me matricular na academia. Esse ano de 2026 eu vou fazer dieta. Aí aquela pessoa chata, na hora que você vem comendo a pizza, você não disse que ia fazer dieta? Tem gente que já dá vontade de virar o prato. Tá bom, não vou comer mais não. Se não é porque ela não conseguiu, não é porque ela mentiu, não. É porque ela não conseguiu seguir aquilo. Muitas vezes é assim. Tem vezes que você fala para uma pessoa de fora boas orientações, não dá? Você não dá boas dicas? E a pessoa dentro de casa diz para você, eu vi você falando aquilo. Por que você não aplica dentro de casa o que você falou? Diz, não, porque eu vou falar o errado pro outro. Eu tenho que falar o certo. Agora eu estou tentando aplicar em casa. Então você tem que definir quais são os princípios que você quer basear a sua vida. Quais são? Vamos pensar depois? E o terceiro hábito? Você tem que definir na sua vida, primeiro o mais importante. Olha o que a gente trouxe. Uma matriz de gerenciamento do tempo. Isso aqui é importantíssimo para quem é mãe, para quem é pai, para quem é professor. Você vai ter que definir na sua vida o que é importante. Quando você sabe o que não é importante, tudo fura a fila. Você coloca tudo como urgente. A partir do momento que você, como professor, trata tudo como urgente, você vai ter um estresse. Você vai ter um cansaço. Teve uma goteira aqui. Qual é o tipo de avaliação disso? Teve uma goteira. Teve um problema no ventilador. Dá para continuar a sala sem ventilador? Dá. Por um dia dá. Dá para com uma goteira pingando dentro da sala? Não dá. Faltou energia? Dá para ficar sem energia? Dá. Porque aqui está ventilando bem. Então você vai ter que definir. Primeiro, o que é importante e o que não é importante. E o que é urgente e o que não é urgente. Então, olha só essa matriz de gerenciamento do tempo. Você vai aplicar ela na sua vida. No seu dia a dia, o que você faz? Situações de crise, data marcada, você entra importante e urgente. O que é não urgente? Questão de planejamento, uma recreação, identificar novas oportunidades é importante, mas não é urgente. Você vai ter que definir. Porque se você coloca tudo aqui, tudo na urgência, tudo crise, o que é que acontece? Você vive nesse modo reativo. Você não planeja. Você quer fazer mestrado. Onde é que entra o projeto de dissertação para você fazer? Aí você vai definir, tem data marcada? Qual o planejamento, o futuro? Quando eu estava lá na graduação, eu pensava, quando terminar a graduação eu quero fazer mestrado. O que é que eu fui fazer? Eu fui abrir o edital daquele ano, para ler as regras do edital e qual era o tipo do projeto, e já ia preparando. Então, antes de terminar o curso, eu já preparei. Mas tinha algo mais urgente, que era terminar o TCC da graduação. Então, você tem que definir o que é urgente e o que não é. Vai começar o semestre. Eu fiz o plano de curso da minha disciplina. Onde que ele entrou? Vai depender do prazo que você tem. Então, a cada novo objetivo e tarefa que você tem que definir isso. Não importante. Atividades, populares, interrupções. E o que é não urgente e não importante? Um telefonema inútil. Uma pessoa vai lhe ligar, aí você vai dar aquela prioridade. Tem gente que o telefone toca toda hora. Não toca? Porque é a Clara, é a TIM, é golpe. E ela gosta de atender todo o telefone. Tem uma pessoa que tem um telefone e diz assim, olha, toda hora me ligam errado. E para que você gosta de atender? Ela gosta disso, entendeu? A verdade é que ela gosta de alguém ligar para ela. E ela fica conversando com o operador de telemarketing, puxando assunto, conversando. Aí ela tem uma coisa mais importante para a conversa fazer,
E ela fica perdendo tempo ouvindo coisas que ela sabe que ela não vai comprar, que ela não vai querer. O que é que eu fiz no meu celular? Eu botei logo no modo bloquear. Ou está na minha agenda, ou nem toca. Aí qual é o problema também? Se não tiver na agenda, não toca, né? Se eu lhe liguei e não tocou, eu disse, não, eu não atendi não, o telefone que desliga só. Porque eu defini isso aqui. Se a pessoa quiser conversar, primeiro ela manda um WhatsApp. Aí ela diz quem ela é e o que é. Aí eu boto o telefone na agenda e toco. Para não ficar esse tanto de ligação inútil. Perda de tempo. Então você tem que definir nesse hábito 3 o que é mais importante na sua vida nesse ano de 2026. O que você vai definir? E quando um problema surgir na sua casa, tem gente que diz assim, surgiu um problema na minha casa. Está 1 ano e eu não resolvo, a porta que está caindo, o guarda-roupa que está quebrado não abre. Tem a lâmpada que está queimada, queimou a lâmpada na casa, já está 1 ano queimado. Tem isso aí, tem? E vai deixando as coisas. Aí você tem que definir, então, na sua casa, ó, uma matriz de prioridades. Quando queima uma luz, qual é a prioridade para ir lá no mercado, comprar uma luz e subir lá e trocar? Tem que definir qual vai ser a prioridade dos problemas que você tem. Então, isso não se aplica só aqui no trabalho, não. É no seu dia a dia. Como que você vai resolver? Você tem que ter uma matriz de gerenciamento de tempo. Você tem que definir aquele problema. É urgente ou não e é importante ou não. Não tratar tudo da mesma forma. Chegou do MEC uma exigência. Urgente. Eita, para tudo. Como que vai fazer? Tem indicadores para cumprir. 4º hábito. Pensar no ganha-ganha. Tem vários tipos de relacionamento entre as pessoas. O livro aborda que a melhor forma é o ganha-ganha. Como que é isso? Os dois lados ganhando. Você precisa, então, a diretora da escola precisa conversar com o professor. Como que é o ganha-ganha? O professor precisa conversar com o pai de aluno. Cada um vai ceder de um lado para conseguir compreender melhor. Como que é o ganha-perde? Para eu estar certo, você tem que estar errado. Um lado ganhou, outro lado perdeu. Tem gente que só gosta de se relacionar assim, né? Não, você vai ter que sair derrotado dessa conversa aqui. Eu vou ter que lhe convencer. O outro, um perde e outro ganha. Tem o perde-perde, ninguém sai feliz. Os dois saem com problema. Tem muitos casos assim, até na política. Um não apoia o outro, você não me apoia, não apoia você. Então nós dois vamos perder. Um só ganha. E o outro, que é se ele ganha o melhor, um ganha ou nada feito. O que seria isso? Ou tem ganha-ganha ou nada feito. Se você não consegue ser bom para os dois, você para aquilo naquele momento e espera para raciocinar aquilo em uma nova fase. Tipo assim, vamos pensar na prática do docente. Esses paradigmas de interação humana. Pensa uma situação que você já viveu, que foi pedido para você fazer algo e você ali não queria. Vamos pensar para sair daqui na docência universitária. Você sabe que a gente tem várias disciplinas na universidade. Aí você chega para um professor, esse semestre a sua disciplina, digamos aí, é direito penal. Para o outro é direito civil, para o outro é direito do trabalho. No Piauí, ainda é diferente, porque nas universidades do Sudeste, cada professor entra no concurso na sua disciplina, sabia? Ele passou no concurso na disciplina de direito do trabalho. Ele passou no concurso na disciplina de direito penal. Ele só fica naquela vida inteira. No Piauí é amplo. Você passa no concurso. Agora você vai para qualquer disciplina. Só que cada um é como médico. Tem sua especialidade. Tem o cirurgião, tem o dermatologista, tem o pediatra. E na medicina é assim também. Então imagina, o professor passa no concurso para professor de medicina e ele é pediatra. Só que só está tendo nesse semestre vaga para cardiologia. E agora? No ganha-ganha, teria então que tentar fazer esse acordo para botar cada especialista na sua área, mas nem sempre dá certo. Porque muitas vezes já tem demais especialistas naquela. E eu observo que algumas vezes está surgindo o ganha-perde. Quem manda e tem poder diz assim, você vai para tal disciplina. E aquele professor que não é especialista naquela disciplina, ele tem que se virar e naquele semestre dar aula daquilo sem saber de fato. E os alunos são prejudicados porque não tem o melhor, né? Imagina, você queria ser atendido na cardiologia por um pediatra?
Você queria que seu pediatra fosse reumático, entende? Essas são as modalidades. Você pode ganha-ganha ou perde-ganha. E aqui você vai ver. Algumas vezes a gente tem a tendência de querer se ganha-perde. Pelo ego. Não, para mostrar que eu determino. Para mostrar que ele alguma coisa ele vai perder. Mas tem que ser o contrário. No dia a dia, dentro da sua casa, você vai ter que definir esse ganha-ganha. Pensa modalidades aí que você já viveu isso. Geralmente quem tem o poder, e dentro da sala de aula o professor tem o poder sobre, né, aquele ambiente. Como que a relação dele está sendo? Você está definindo de que forma. Eu aperto aqui, vai dar certo. Vai passar. Aí. E essas dimensões? Quais são as dimensões do ganha-ganha? Dentro desse ganha-ganha tem as dimensões. Como são os relacionamentos? O caráter, estrutura, sistema e acordos. Olha só, nessa estrutura do ganha-ganha, você tem que definir como que cada lado vai vencer. Você, dentro de casa, vai fazer um acordo com seu filho. Qual é um acordo que você vai fazer? Se você for comportado. Essa semana, no fim de semana, você vai ganhar picolé. No fim de semana, você vai ter sorvete. Você fez um acordo. Só que ele agora já quer quebrar o acordo. Ele quer todo dia. Não, todo dia eu estou querendo sorvete, quer picolé. E você tem que definir que não pode. Então você vai ter que estabelecer acordos. O que mais tem na área da docência? Acordo. Não tem acordo? Chega a direção, faz um acordo com o professor. O acordo não foi esse? Você vai ter que ficar nessa disciplina, nessa escola, nesses horários. Suas metas são essas. Aí você vai ter que ter relacionamentos, a questão do caráter, que é integridade, maturidade, mentalidade de abundância. E como que vai ser a estrutura de tudo isso? Tudo isso são dimensões do ganha-ganha. Você vai estabelecer como? A cada dificuldade que você tiver, que você vai ter aquela reunião para escolher, não vai ter uma reunião para definir, uma obrigação para cada pessoa, aí você, vamos fazer a mentalidade aqui do ganha-ganha, como que todos os lados podem dar certo nessa medida. E se não der, o que é que eu faço? Você pode fazer essa aqui, ó. Vamos voltar. A mentalidade do ganha-ganha, nada feito. Ou você espera mais um pouco para estabelecer o que você vai planejar. No hábito 5, ó, saiu voando aí, ó. No hábito 5, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Bonito, né? Quem que cantou essa música? Tem assim, primeiro compreender. Primeiro você tem que compreender e depois ser compreendido. Aí você diz, eu já faço isso demais, o problema é que ninguém me compreende. Só eu tenho que compreender o outro. Eu tenho que compreender meus filhos, eu tenho que compreender lá dentro de casa, eu tenho que compreender no trabalho. E quem que me compreende? Quem que fez essa pergunta? Mas esse é um hábito das pessoas altamente eficazes. Você está conhecendo hoje esses 7 hábitos. Entre eles sabe por quê? Quando eu estou falando aqui, ou quando alguém vem falar com você, sabe o que é que o outro fica fazendo quando está calado? Pensa aí, você está falando com uma pessoa. Enquanto ela está calada, sabe o que ela está fazendo? Ela está ali julgando. Ela está avaliando se o que você está falando está correto ou não, e você está aprovando ou desaprovando. Então vai ter uma reunião. Ó, professor, vai ter uma reunião. Aí a senhora chega falando, está todo mundo calado, mas eles estão mentalmente aprovando ou desaprovando o que está falando, só não está dizendo. Muitas vezes mostra com o rosto, microsinais, então está aprovando ou desaprovando. Nós investigamos, a gente faz pergunta, mas é desse jeito mesmo? Mas e tal pessoa vai fazer como? Então você investiga. Muitas vezes você acha que vai convencer o outro. O maior problema é que a gente dificilmente consegue convencer o outro. Porque quando você tenta convencer o outro, na verdade a pessoa já está calada pensando que vai rebater o que você vai falar. É ou não é? Alguém dentro da sua casa vem falar uma coisa, você fica ali calado, doido para falar, mas não é só para rebater? Porque primeiro você já desaprovou e você já decidiu. Você vai rebater. Quantas vezes a gente vê briga religiosa, uma pessoa tentando convencer outra? Ah, mas a minha religião é certa, por isso, por outro. Enquanto está falando, o outro está só pensando no que vai rebater. E fica aquela briga, um rebatendo o outro. Briga de família, os irmãos decidindo qual é o que ama mais o pai. Não, mas eu que levo meu pai para os exames. Não, mas eu que fico do lado dele quando ele caiu. Aí um fica rebatendo o outro. Quantas vezes briga com os filhos?
um filho reclamando que a mãe fez pouco, o pai fez pouco. Aí você, quando se exame, diz assim, eu fiz o que eu pude. Não? Acaba a conversa desse jeito. Eu fiz o máximo que eu pude. Se não gostou, era desse jeito. Então, quando a gente escuta, a gente está julgando o que vai responder. Investigamos e depois a gente aconselha a partir da nossa experiência. Então, chega uma colega de trabalho e chega chorando no trabalho. Já aconteceu? Chega alguém chorando? Tem vezes que no meu consultório chega chorando. Aí quando eu disse, não, peraí, que ninguém pode me ver chorando na hora que eu sair. Só aqui dentro. Então chega chorando. Um dia eu cheguei e tinha uma colega de trabalho chorando muito. Sabia? Caso real, chorando. Eu usei que descobriu alguma doença. E não foi doença grave, né? Como o povo chama, doença séria. Não quer nem dizer o nome, diz assim, doença séria. Aí eu fui chegando para saber o que era. A pessoa estava dizendo, e não estava nem conseguindo falar, de tanto choro. Então, eu fui investigar para saber o que era que estava acontecendo com essa que estava chorando. Aí ela foi me dizer o que é. Sabe qual era o problema? Dinheiro. Não era doença, não. O problema era dinheiro. E não foi nem dela, mas acho que ela deve depender dos pais, porque o pai dela caiu num golpe. Uma pessoa se fez que era ela, a filha, e conseguiu levar uns R$ 1.500 do pai em transferência. E o pai transferiu achando que era ela. E ela chorando que o pai perdeu o dinheiro da aposentadoria, não sei o quê. Olha só. E que não foi. E ela, tipo assim, ela podia estar para ela o dinheiro, não foi? Ô, pai. Pediu no meu nome e ele até ia me dar, ó. Ela nem sabia que ele ia dar. Aí ela ficou tão feliz e triste ao mesmo tempo. E chorando, chorando. Aí quando eu julguei, né, mentalmente, na hora que eu vi que era isso aí, eu desaprovei mentalmente. Pai, eu achei que era doença. Eu fiquei dentro da minha cabeça. Achei que ela estava morrendo já. A gente não julga assim, quando é com os outros, quando é com a gente, né? Aí eu fui fazer o quê? Aconselhar. Não é assim que a gente faz, a gente começa a dar um conselho, com base na nossa experiência. Aí eu disse, não, mas isso aí tem... Vamos resolver como é que vai dar certo. Não é não? A gente aconselha, interpreta aquilo. Então, quando a gente ouve o outro, a gente passa por essas etapas. Isso aqui não fui eu que criei, não. Ó. São os estudos da inteligência emocional que abordaram isso. Quando aconteceu comigo? Ano passado, eu fui para Santiago, no Chile. Olha meu Instagram aí que vai estar lá. Instagram Saulo Soares PhD, viu? Eu peguei, foi um golpe lá. E não foi golpe pouco, não. Um golpe grande. Um taxista passou simplesmente R$ 4.800 na corrida do táxi. Meu Deus do céu. Taxista do Chile. Golpe, golpe. Se eu fosse falar para alguém isso, chorando, eu não chorei não. Aí ia dizer assim, pra quê? O que é que aconteceu nesse caso? O taxista chegou, eu estava no edifício, aquele é o maior edifício de Santiago, tem uns 100 andares, lá Costaneira. E eu saí, eu geralmente peço pelo aplicativo, mas ele estava na porta, eu não pedi pelo aplicativo. E depois que eu fui descobrir que no Chile tem pessoas que pintam um táxi sem ser taxista. Acredito. E o governo deixa isso. É um carro pintado, não é como aqui, que é todo pintado de verde, de amarelo com preto. E taxista, ele estava lá na porta. E eu entrei. E eu não perguntei se ele aceitava cartão de débito. E eu não estava com dinheiro na moeda deles, que é o peso chileno. Então, assim, eu quero ir para o centro. Quero ir para o centro. No caminho, ele disse assim, olha, lá no centro é muito perigoso. Tire seu relógio. Tire o relógio que eles podem assaltar. Tire seu celular, você esconde. Esconde o celular. Eu desconfiando, né? Sabe, não quer mais nem ficar aqui. Num lugar perigoso desse. Tira o celular, esconde na bolsa. Tira o relógio, esconde no bolso. Tire tudo aí. E chegamos. Na hora que chegou, eu notei que ele não parou no lugar certo. Ele parou meio longe. Não, aqui já dá para sair a pé. Aí eu disse assim, e ele pegou e disse, eu só aceito cartão de crédito. Eu disse, não existe isso. Por que você não aceita cartão de débito? A máquina não passa crédito? Débito? Isso agora, no final do ano, no ano passado. Perto do final do ano, né? E ele chega então com 2 máquinas. Eu vendo que aquilo não está certo. Quando você vê que o negócio não está certo, mas você está em outro país e ainda vai cair, ele vem com 2 máquinas. Uma máquina tinha um valor certo da corrida, em peso chileno, e a outra máquina foi que ele botou o valor errado para aproximar. Quando eu aproximo o cartão, dá certo. Aí aviso no celular, um avisinho. E eu ouvi o barulho. Quando eu vou olhar,
chega aqui, R$ 4.800, uma passagem, não acredito nisso. E ele me dá um recibo da máquina do valor correto da passagem. Olha que golpe. Porque depois que eu fui ver, na verdade, ele tem um recibo impresso, num horário diferente, e entrega para a gente para enganar. E ele pediu para eu guardar o celular e o relógio para não chegar a notificação. Não era para o negócio de ter assalto em rua. Ele queria que a gente guardasse tudo e a pressa dele foi embora. Pronto, pode descer, pode descer. Aí eu desconfiei também. Que taxista tão apressado desse para eu descer, senão agora eu vou esperar. E aí a gente observou o golpe. E depois perdi meu dia lá para resolver isso. Para piorar, a Visa, que é do cartão, mesmo com fotos, eu tirei foto do táxi, do cartão, tudo que aconteceu, a Visa negou cancelar a transação, porque disse que a transação foi correta, que eu coloquei a senha. Mas é um tipo de estelionato. A pessoa foi enganada por um valor diferente. Olha só. Então, se eu contasse essa história, a pessoa também ia investigar, ia aconselhar do que aconteceu. Nisso, o taxista falso, que não é taxista, ficou com o dinheiro mesmo. A Visa, sabendo que é golpe, tendo provado, se negou a cancelar. E fica o aprendizado de nunca passar crédito do exterior. E olha só o que acontece. Realmente tem esses golpes. E aqui você primeiro sempre tem que compreender depois de ser compreendido. Quando a família do aluno vem, sabe o quê? Quando o aluno está dormindo em sala de aula. Tem aluno que dorme, tá vendo? Aí você pode só avaliar se não é porque ele não teve um sono bom, porque ele não se alimentou bem, porque ele presenciou uma briga dentro de casa. Quantas crianças estão dentro de casa presenciando briga com os pais? Vocês sabem que isso dá um grande reflexo, né? Criança que cresce em um ambiente de violência afeta a cognição dela, afeta o humor, afeta como que ela vai estar com as outras dentro da sala de aula, o dia dela. Eu já falei isso com uma pessoa, ela me disse assim, isso aí não importa não, que quando eu era criança era o que eu mais apanhava. Olha só, aí ela acha como ela apanhava quando era criança, então agora para todo mundo tem que apanhar também. Então já mostra realmente que está precisando de uma terapia, né? Para cuidar. Sexto hábito, crie sinergia. Olha só o que é sinergia. Tem várias formas de cooperação. A coordenação, a direção lhe pede uma coisa. Você pode entrar em conflito e negar. Você pode fazer sem um conflito aberto, mas com má vontade. Você faz assim com má vontade. Ou você pode, o melhor passo, criar sinergia. Olha o que é sinergia. Qual é o seu nível de confiança e o seu nível de cooperação? Na hora que a gente pede uma coisa nova para uma pessoa, a tendência é ela ficar desse jeito com o braço cruzado. Ó. Não vou fazer não. Sou concursado. Para que isso? É muito, não vai ter... Não. Eu vou dizer. Um dia uma pessoa disse assim para mim, você é otimista. Isso não vai dar certo não. Imagina, otimista e tal coisa não vai dar certo. Então, o espírito defensivo. Depois você vem para o espírito respeitoso, você faz um compromisso, aí vai dar certo, vamos seguir esse semestre assim, você vai ficar nessa escola, você vai ficar nessa turma, mas você fez um compromisso, mas você aceitou, aquela história, aceitou porque é o jeito, aceitei porque, estou aqui, tenho que trabalhar. E o último nível é sinergia, você está com aquele propósito de dar certo, simplesmente você busca aquilo. A questão é, como alcançar essa sinergia? É uma decisão. Você volta para o primeiro hábito em escolha. Para no trabalho você ter uma felicidade, você tem que buscar ter essa sinergia. Sair do defensivo, ir para o respeitoso e para a sinergia. O respeitoso dá certo? Dá. A maioria das pessoas vive no respeitoso. Eu respeito ela me respeita, mas não se dedica de fato, tem aquele compromisso. A sinergia é aquele que você quer ver o município ganhar. Você quer ver o município simplesmente sair na lista aí dos 5 melhores dos indicadores. E o sétimo, afinar o instrumento. Sétimo dos atos. Sabe por quê? Qual é o instrumento? O violino? O violão? Não. O instrumento do professor é você. Não tem como ter uma estratégia correta se você não afinar o instrumento. Como que afina o instrumento? Olha ali, tira a foto desse slide. Você precisa decidir em 2026 afinar você. Todos esses 6 atos só vão dar certo se você estiver vivo ou viva. Não é não? Se você estiver morto, não funciona.
E para estar vivo e para estar viva tem que ter o quê? Afinal, o instrumento. A primeira dimensão para você renovar a dimensão física. Esse ano você vai fazer exercício. Olha, eu estou gostando dessa avenida, aqui é a BR, né? Eu ia botar o tênis e sair correndo aí, ó, se eu morasse aqui. Então você vai fazer exercício. Vamos? Dá para correr aqui na porta. Tem gente que diz assim, eu não tenho tempo para fazer exercício. Não estou tendo tempo. Mas não tem. Tem de manhã, de noite. Sabe como é que eu faço? Eu levo as roupas do exercício no próprio carro e já não volto para casa não. Porque se voltar, já fica. Do trabalho já vai direto. Faz uma coisa para outra. Você tem que definir que hora que você vai fazer seu exercício. Sua nutrição. Como é que está a sua alimentação? Está uma alimentação consciente? Não é ser chato, como uns dizem, que não pode comer mais nada. Não pode comer um pastel, não pode comer uma pizza. Não, você pode. Porque o corpo é uma calculadora de calorias, da sua taxa de metabolismo basal. Se você estiver dentro da sua taxa de metabolismo basal, não importa se você comeu 1000 calorias de melão, 1000 calorias do pastel, eventualmente. Então você tem que ter uma nutrição consciente para se sentir bem. Sabe por quê? Tem paciente que eu atendo que vive com azia, vive com diarreia, vive com prisão de ventre e diz assim, eu não sei por que é. Será que é porque a minha alimentação só fritura? Só mão de vaca? Só buchada? Ou seja, ela tem uma nutrição que ela passa mal o dia inteiro. Tem gente assim que fica mal. Eu comi, agora não tenho mais força para nada. Estou fraco. Por quê? Perdeu aqui, ó. Vai para a sala de aula passando mal porque não está bem nutrido. E cuidado com o estresse. Aqui na natureza, não é, vocês têm que levantar a mão para o céu e agradecer. Imagina se você estivesse em São Paulo, naquele caos que você não vê uma planta, e aqui você está nessa natureza. Aqui é o lugar ideal para você não ter estresse. Mas ainda tem? Tem. Eu estava em Inhotim. Quem já ouviu falar em Inhotim, em Minas Gerais? Simplesmente a céu aberto. E os funcionários de Inhotim estavam estressados. Eu fiquei, como é que a pessoa fica estressada aqui? Numa natureza dessa, frio, montanha, tudo muito de lindo aqui, ainda fica estresse, porque ainda é uma decisão. Você pode estar no melhor lugar do mundo, e se você ainda ficar assim, estou estressado aqui. Você tem que afinar seu instrumento. Saúde social e emocional. Como que está a questão emocional sua? As suas emoções estão desreguladas? Muitas vezes não é culpa sua. Vai que está faltando lítio no seu corpo, não é? Vai que você tem uma desregulação endócrina. Algumas vezes isso acontece. Não é porque a pessoa quer. Quem está com pressão alta, só com as emoções consegue curar a pressão alta? Não consegue. Quem está com diabetes, só diz assim, eu vou sentar aqui e vou raciocinar que eu vou ficar curado da diabetes só pensando, não dá. Muitas vezes com as emoções também. Você precisa de um apoio medicamentoso, uma terapia, e você tem que buscar isso. Porque você tem que primeiro fazer uma medida no seu sangue para ver se está tudo regulado. Tem vezes que a gente vai no sangue da pessoa medir 3, 4 vezes abaixo do valor de referências. Aí não tem como mesmo, né? Por isso você está se sentindo assim, sem humor, por isso você está se sentindo fraca, triste, porque os nutrientes seus estão todos rebaixados. E aqui, espiritual, você tem uma clareza de valor? Você tem esse tempo para meditar? É importante ter uma clareza de valor, meditar na vida, porque todos nós, na hora da dificuldade, na hora da doença, na hora que você chega e precisa fazer um exame médico e fica preocupado. A professora Eliane estava na Undime, eu mesmo disse, fiz um exame, duas preocupações, a preocupação para fazer o exame e do resultado, né? Então duas você tem que ter. Mental, leitura, visualização, como é que está seu hábito de leitura? Quando eu converso com os professores, sabe o que eles mais me falam? Eu queria ter mais hábito de leitura. Não é que ele não lê, é porque ele lê e quer ler mais. Eu quero ler agora um livro por mês. Eu quero ter um livro por mês para ler. Eu todo mês vou escolher um livro, vou ler, para me tornar mais interessante. Sabe o que é que eu vejo? Infelizmente, olha só, você vai perceber isso também. Eu chego na empresa, no trabalho, no hospital, e vejo que algumas pessoas, na hora do intervalo do almoço, ficam o almoço todo passando rios e TikTok. Acredita? No intervalo do almoço, que ela tinha descansar, ela não sai do trabalho, fica TikTok, em volume alto ainda para incomodar os outros, né? Não bota nem fone de ouvido. Diz assim, que eu tô triste, vai incomodar todo mundo junto. Aí fica passando. Outras eu passo
elas levam um livro e ficam aquelas meia hora lendo um livro. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ela pode ler esse livro. E daí ela vai ter ideias para a vida dela. Ela vai ver um livro de como empreender, como ter um negócio, como abrir como ser MEI, como abrir um pequeno negócio. Então vai ser uma decisão. Você vai ter hábito de leitura ou não? E quando a pessoa chega, e aí, você leu o livro tal? Você tem que definir quantos livros você quer ler no ano. Não é obrigado a começar a ler um de capa contra capa, não. Você pode ter 2. Pessoas gostam de ler 2 ao mesmo tempo. Aí vai alternando. E não é obrigado a ser livro só de inteligência emocional. Você pode ler um romance, né? Você pode ler outras áreas que vai lhe ajudar na vida. Você vai desopilar, você vai entrar naquele livro, na mente daqueles personagens e vai se sentir diferente. Então, traga esse propósito para esse ano de 2026. Você definir nesse fino instrumento, aumentar o hábito de leitura e definir livros interessantes. Quem quiser, pode entrar em contato comigo no Instagram, no direct, que eu recomendo livros de inteligência emocional para quem quer começar a ler nessa área. Como obter mais inteligência emocional. E a pessoa vai ver que é diferente. Você vai ver, olha, eu aproveitei meu tempo. Eu fiquei 1 hora no TikTok, no Instagram e não serviu de nada. Saí foi triste. Sabe por quê, né? Questão da dopamina, já ouviram falar, né? A dopamina sobe, depois desce de uma vez, porque ele não tem retorno. Já quando você lê um livro, a dopamina sobe muito lento, mas também depois ela mantém quando você fica refletindo sobre aquilo. Então, os jovens principalmente estão vítimas desse sistema. Eles ficam horas deitados no celular, vendo, e depois saem aborrecidos, brigando com todo mundo dentro de casa, diz, mãe, cadê minha janta? Cadê minha comida que eu fiquei aqui só no celular, e tu ficou nesse celular o tempo todo, menino? E agora tu não se importa mais com nada, sair zangado. Outro menino que eu vi ficava o dia no videogame, e depois ele sai dizendo assim, tédio, estou entediado. Também, o dia do videogame, como que não fica? Então, o hábito mais importante de todos, olha só, que isso é definido, é o hábito 7. Se você, professor, professora, não tiver afinado, você não vai suportar tudo que eu disse. Nenhuma estratégia vai dar certo se você não está bem consigo próprio. Olha só que interessante. E agora, eu vou passar um papel para todo mundo. Vamos passando. Podem passar aqui, um para cada. Vamos passando aqui, professora. Vamos passar outro monte para ali. Pode ir passando, por favor. Esse papel, você não precisa responder agora, você vai levar para casa, que a nossa palestra tem dever de casa. É a minha vez de passar dever de casa, viu, para os professores? Você não passa para os alunos, agora é minha vez. Na universidade, quando a gente passa um dever de casa, que é um seminário, tem uma dificuldade para fazer. Acredita que uma vez na universidade, semestre agora, eu passei um seminário para os alunos. Eles não entenderam que tinha que preparar o slide e fazer a apresentação. Não entenderam. Um deles só, um grupo só não entendeu. Chegou no dia da sala, sim, aí, cadê o slide? Não, a gente não preparou não. Não tem? Eu sei que vocês têm 15 minutos para preparar e apresentar. Vocês acreditam que eles, jovens de 20 e poucos anos, 15 minutos eles conseguiram fazer o que eles não sabiam que estava pronto e foram apresentar como se fosse assim, especialista naquilo. Eu fiquei impressionado a capacidade, né, que tem disso. Desafiei. Eu desafiei porque eu vi que eles eram do último semestre, não era do primeiro, e iam conseguir. E eles conseguiram então, com base na inteligência artificial, preparar e apresentar. Eles já tinham estudado para apresentar sem nada. Aí fizeram e apresentaram. Então você vê, desse desafio eles perceberam a habilidade que eles tinham. E eles ficaram mais satisfeitos ainda em ver que conseguiram, do que eu simplesmente dissesse assim, vamos cancelar, semana que vem você traz o material. Não, agora vocês fazem. Olha só esse material que eu passei para vocês. Ele é baseado nesse livro, As 5 Habilidades das Pessoas Excepcionais, de Joy Navarro. E entre essas habilidades que vamos ver aqui, estão, a gente vai ver a seguir depois dessa, a habilidade 1, que é o autodomínio. O autodomínio não é controlar o mundo, é aprender a governar a si mesmo. Olha só que detalhe. Então,
Quando a gente fala de inteligência emocional, você não vai mudar as outras pessoas, você vai mudar a si próprio. Tem gente que se aborrece. Assim, quer dizer que eu vou estudar e quem vai mudar sou eu? Eu não quero não, eu queria mudar o outro. Porque eu quero mudar aquela situação, eu quero mudar meu marido, eu quero mudar meu filho. Não. Com a inteligência emocional, com a psicologia positiva, você muda a si próprio. Para conseguir, num estímulo, reagir diferente. Primeiro, em aprendizagem. Essa aqui, responda sinceramente, e não há resposta certa ou errada. Existe algo na sua vida profissional que você quer estudar melhor, aprender mais, para exercer a sua função docente? Você vai pensar isso depois em casa e vai me responder. O que esse aprendizado ia exigir para você? Uma formação formal, uma nova leitura, uma orientação? Você já pensou em fazer um curso? O que tem lhe impedido de um novo treinamento? E o equilíbrio emocional, como é que você se encontra? O que você costuma fazer quando está cansada, desanimada com o trabalho? O que você costuma fazer quando está desanimada? Dormir? Reclamar? Ou só chorar no quarto escuro? Ixi, Maria. Você já reagiu de forma exagerada? Como são suas reações? E você depois se sente mal? Quem aqui já reagiu de forma exagerada com um filho e depois se sentiu mal? Não levanta a mão não. Senão é todo dia. É todo dia. Aí depois que ele está dormindo, eu penso, é um anjinho, olha. Para que eu fui me zangar? Um anjinho dormindo. Aí na hora que acorda, vai dormir, menino. Está na hora de dormir. Porque tem gente que me diz assim, é porque eu sou tranquila. Mas quando chega 8 da noite, se não estiver dormindo esse menino, aí eu me zango. Aí perde a serenidade, as coisas se acalmam. Tem que manter uma estratégia para conseguir se acalmar na hora do desafio. Quando se trata de responsabilidade, o que você acha que pode melhorar? Identifique limites que foram colocados a você ao longo da vida. São as chamadas crenças limitantes. Quem não já ouviu do pai, da mãe, do tio, da avó, você não vai conseguir isso. O máximo que você consegue é isso aí. Crença limitante. Botaram na sua cabeça que você só consegue aquilo. E a pessoa fica aquilo ali preso. Fica como uma palavra de maldição. Cuidado para não amaldiçoar a vida de ninguém, viu? Não amaldiçoe ninguém na sua casa. Diz assim, você não vai conseguir, não vai dar certo. Tem casos reais de próprias mães que amaldiçoam os filhos, dizendo que eles não vão conseguir tal coisa, que eles não vão alcançar nada na vida, que eles não vão melhorar, porque está zangado e fica com palavra de maldição. Não tem diferença. Por que você não solta a palavra de bênção? Por quê? Porque você está trazendo para o outro crença limitante. Cuidado. A responsabilidade de nós professores. Eu, como professor, sempre incentivo meus alunos a querer mais. Na universidade, eu digo, vocês já observaram o site da CAPES e do CNPq? Lá tem bolsas gratuitas de mestrado no exterior. Você está aqui na Universidade Federal, se você quiser, pode fazer um mestrado. Saindo daqui com 20 anos, 22 anos, tem bolsas em Portugal para você fazer. Então, sempre estou incentivando ele a algo a mais. Aí eles ficam tristes, professor, eu não sei o que eu vou fazer da vida, quando eu me formar. Eu disse assim, olha, antes mesmo de você se formar, você já pode exercer a profissão. Você já pode trabalhar, você já pode ter um negócio digital. Então, eu tenho uma responsabilidade com cada um de não desanimar. Não desanime os outros. Não crie crenças que eles não vão ser capazes. Porque isso prejudica. Quantas pessoas eu atendo que vêm com crenças lá na inteligência emocional dos pais? Precisa curar uma ferida do pai e da mãe que ficou. Que ela sempre achou que não vai conseguir. Depois, identifique diante desses limites. O que você pode fazer um pouco mais dos limites que você tem. Nesse aqui, quais são os seus pontos fracos como pessoa? Eu não acredito em mim. Eu não tenho força de vontade. Eu começo uma coisa e não termino. Tem gente que me disse assim, eu vou ler a Bíblia esse ano. Meu sonho é ler a Bíblia. No primeiro dia ficou 1h30 lendo a Bíblia. No segundo abaixou para meia hora. No terceiro não leu mais. Por que foi o problema dela? Ela quis começar muito rápido. No lugar dela definir ler 5 minutos no primeiro dia, ela leu 1h30 no primeiro dia. 1h30 era para ler daqui a um ano. Começa com 5 minutos. Se você quer ler, você lê 5 minutos. Porque se você botar como um desafio,
você não consegue sustentar. Tem gente que diz assim, eu vou fazer exercício físico. Aí já quer ser atleta. Vou fazer ciclismo, musculação, caminhada, yoga, zumba. Ele se matricula em tudo. Aí depois não mantém. Por quê? O que a inteligência emocional diz? Quando você quiser criar um novo hábito virtuoso, esse hábito não pode ser criado como desafio. Você tem que facilitar o hábito. E quando você quiser tirar algo que lhe prejudica, tem que ser de uma vez. Como? TV. Você acha que assiste TV demais. Sabe qual que você faz? Pega o controle e esconde. Só o ato de esconder o controle, você vai assistir menos. Você quer comer mais fruta. Sabe o que é que perceberam? Caso real, se a fruta estiver acessível, você come mais do que a fruta tivesse comida dentro da geladeira. Simplesmente porque a pessoa comprou uma fruteira, ela mudou o hábito de alimentação dela. Porque ela não via fruta. A criança, quando chegava em casa, só tinha bolacha. E as frutas estavam escondidas. Quando escondeu a bolacha e botou as frutas visíveis, mudou a alimentação. Então você tem que facilitar a criação do hábito. Lá em casa mesmo, minha filha estava querendo ver muito YouTube. Aí minha esposa escondeu o controle dentro do guarda-roupa. Fico o dia todinho sem ver, porque não tem mais controle para ligar. Aí dificultou foi para mim para assistir também. Eu fico falando, cadê o controle? Aí eu peguei e botei no aplicativo do celular um controle remoto para eu poder ligar no meu celular agora. Porque não é possível que esse controle ninguém ache. Depois, esses pontos fracos te incomodam? Te fazem desistir? Ou você quer enfrentar? Porque na vida, eu atendo jovens que dizem assim, eu estou aqui por um tempo, mas é uma escada, eu quero sair daqui para outro lugar. E eu atendo pessoas que estão em fim de carreira, estou saindo, vou só mais ficar uns 5 anos e acabou. E fica desse jeito. E ninguém se dedica de fato. Uns querem sair. Eu posso dizer porque eu trabalhei nos Correios de Minas Gerais. Eu era médico do trabalho dos Correios de Minas Gerais. Tá gravando aqui, eles vão ver. Eu nunca vi um lugar de tanta gente desmotivada. Meu Deus do céu. Eu acho que eu fiquei 8 meses lá. Era muita gente desmotivada. Os que estavam entrando já diziam assim, estou aqui só por um tempo, vou passar em outro concurso e vou sair. Os que estavam aposentados, já vão me aposentar. E outros, aposentados, recontratavam. Então eu não via ninguém assim, aqui eu estou dedicado. Tinha um que dizia assim, caso real, hein? No dia que eu me aposentar, eu vou ser feliz. Eita, mas no dia que eu me aposentar, desse correio, eu vou ser feliz. Eu não encontrei ele, mas contaram em Minas Gerais esse caso. Você acredita que ele morreu no primeiro dia da aposentadoria? Meu Deus, no primeiro dia. Ele passou a vida dizendo que ia ser feliz quando aposentasse de lá. No primeiro dia infartou e morreu. De tanta felicidade que ele aposentou. Aí o caso dele é contado lá. Para dizer assim, olha, não fiquem esperando a aposentadoria para ser feliz. Porque você pode não ser. Tente aproveitar a vida no seu hoje aí. E não pode ser só nas férias. Ou seja, você tem que encontrar felicidade no seu dia a dia, nas dificuldades. É interessante que quem tem espiritualidade não se engana, sabe que a vida é dificuldade, são provações, são tribulações. Jesus nunca disse que a vida não ia ter sofrimento, não ia ter tribulação. Ele disse ao contrário, que ele iria ajudar a enfrentar isso. Não é verdade? Todos nós temos, seja de família, de saúde. Você pode pensar como muitos pensam, se eu fosse milionário, eu estava feliz. E não ia estar, porque você ia ter novos planos, ia ter novos interesses, ia ter problemas de saúde, que nem um milionário se salva quando tem uma doença grave. Pode ser nos melhores hospitais e ainda morre, ainda tem que passar por dificuldade, tem que fazer um tratamento. E aqui, autodisciplina. Você acha que você é disciplinado? Assim, você definiu uma coisa, eu vou ler um livro por mês, você está lendo? Eu vou fazer academia, você está fazendo? Eu vou acordar cedo, você está acordando? Eu vou parar de comer besteira, você está parando? Coisa que eu não gosto, você vai comer besteira, hein? Né? Um dia a pediatra disse para minha filha, olha, você está comendo muita porcaria. Aí a médica disse dessa expressão, porcaria, receita. Minha filha, quando acabou a consulta, essa médica é chata. Não quero voltar mais nela, não. Ela que come porcaria, não sou eu, não. Ela ficou aborrecida. Eu disse, meu Deus, agora pronto, vamos ter que mudar de pediatra. Porque não tem interação mais entre criança e pediatra, não vai dar certo.
Se fosse num bar, a pessoa disse comer porcaria, mas ela devia dizer assim, olha, você tem que ter alimentação com a fruta e tal. Ou seja, não teve afetividade. Ela falou o que queria, a criança se zangou e ainda vai continuar comendo as mesmas coisas porque não foi convencida. Não foi. Foi com raiva, porque não soube lidar com a criança. Você tem que saber lidar com a criança. Se você vê ela comendo uma coisa, você não pode dizer, tá comendo porcaria. Ela vai ter um aborrecimento sobre isso. Como que você está mudando esse novo hábito? Qual seria um objetivo realista? Por exemplo, você quer acordar 15 minutos mais cedo? Você quer todo dia ler algumas páginas? Você quer ficar menos tempo no Instagram? Tem gente que fica tanto tempo no Instagram e no TikTok que a única coisa para resolver é apagar no aplicativo. Apaga. Tanto que faz penitência, não tem? Na época do ano que você faz penitência, agora eu vou ficar 40 dias sem Instagram. 40 dias sem isso aqui. Aí entra até no modo sem ser logado, quando dá desespero. Eu vou ficar uma semana sem doce, sem açúcar. Aí começa a passar mal em casa. Todo mundo aí fica zangado. Tem gente que quando não come açúcar, falta enlouquecer todo mundo dentro de casa. Meu Deus, é um estresse. Que os outros peguem esse açúcar logo. Me deixa calmo. Quer açúcar. Então, você vai levar para casa isso. Vai fazer e vai se conhecer melhor nesse hábito da inteligência emocional. Quando você for tomar uma decisão, olha essa estrutura para você adquirir. Olha, professora Helena. Decisão rápida. Olha só, primeiro, vamos recomendar uma decisão. O que a gente está precisando? Segundo, vamos aprovar. Terceiro, quem que vai praticar na escola? Quem que vai praticar essa decisão? Vamos ter uma disciplina de tal forma, vai ter robótica, vai ter música. Quem que vai praticar? Vamos informar. A prática da informação é importantíssima. Eu vejo no ambiente hospitalar, você chega, ninguém foi informado. Não, teve uma decisão nova, mas não fui informado. Quem que vai fazer? Como que vai ser feito? Informar. E depois decidir quem que tem a autoridade final para a decisão. Esses são os fluxos de uma decisão. Quando você quer decidir algo, você tem que definir quem vai fazer, quem vai praticar e informar todos que estão presentes. Nesse aspecto, temos tempo, professor? Temos. Eu tenho mais 20 minutos, no máximo, né? Até 10h30. 5 habilidades de pessoas excepcionais que eu trouxe aqui para vocês, dessa atividade prática, de Joy Navarro. Autodomínio, observação, comunicação, ação e bem-estar psicológico. Olha só o autodomínio. Quem tem esse autodomínio? O autodomínio é a capacidade de você se regular. Quem tem capacidade de se regular ou quem é regulado pelas emoções? Não, eu sou regulado pela minha emoção. Se alguém passar aqui no trânsito e me der um dedo, pronto, eu vou lá, vou brigar. Então, aquela pessoa que definiu quem você é. Se você se deixa controlar pelo estímulo do outro, você não tem autodomínio. Já pensou? Se eu como professor, você como professora, se uma criança muitas vezes fala uma coisa desagradável em sala de aula, não acontece? Não é? Você não sei o quê, você nem gosta mais de você. Hein? Ofende, fala uma coisa. Aí você tem que ter autodomínio para se controlar. Pera aí, calma. Você sai para beber água aqui, espera um tempo, vai passar dos professores. Tem que ter autodomínio para saber como lidar. Porque muitas vezes fica só no discurso. E na hora da realidade, você tem aquele enfrentamento. Eu achei que tinha autodomínio e não tinha. Você, reatividade impulsiva, uma rigidez excessiva. Então, o autodomínio é o primeiro passo que Joy Navarro traz para você ter essa habilidade. Como? 5 pilares do autodomínio. Aprendizagem contínua. Você vai ter que ter hábito de leitura. Você não vai sustentar ter autodomínio vivendo no automático sem nada novo. Entendeu? Você vai ter que ter uma leitura para se basear. Porque no dia a dia, então, a tendência sempre é abaixar um patamar. Depois, você tem que ter esse equilíbrio emocional. Você tem que gerenciar suas emoções. Não é esconder. Você gerencia sua emoção. Tem que ter uma consciência moral. Tomar decisão baseada em um valor que você vai ter. Justiça na sala de aula. Autodisciplina. Se você não tiver autodisciplina, como que você vai conseguir se concentrar nos seus objetivos? A autodisciplina é você estabelecer um projeto para você que você não está cumprindo. Você estabeleceu agora que vai ter mais paciência em sala de aula. Se eu perguntar aqui, o que na virada de ano você desejou para você mesmo em 2026? Qual foi seu
Saúde? Quem que pensou aí? Ó, esse ano de 2026 eu quero tal coisa. Saúde, eu quero ter paciência nesse ano de 2026. Esse ano de 2026 eu vou passar de amarelo para ganhar muito dinheiro na Mega Sena, não teve não? Não tinha as cores? Quem que em 2026 estabeleceu ter mais paciência aí? Levanta a mão. Ou todo mundo é paciente, ó, levantou. Tenha coragem. A câmera está filmando, é para mim, ó, não é para você não. Não vai ficar registrado. Então você tem que ter essa autodisciplina em ordem de prioridades. Ó, ações diárias para professores. Ó, o que o professor pode fazer. Tem que praticar uma pausa consciente. Tem que reservar um tempo para reflexão. Comunicar-se com empatia com os colegas no trabalho. Buscar apoio com outros educadores. Ter hábito de vida saudável. Como é que está seu sono? Dorme todo dia num horário diferente? Como é que está certo? Né? Tem que se desligar a luz de casa e dormir. Como é que está a questão de alimentação e exercício? Isso aí é o motor. Você tem um carro. Se você botar uma gasolina falsa, o carro não vai quebrar o motor? O motor é você. Se você botar só alimento ruim no seu motor, não vai funcionar. Você vai passar o dia com mal-estar. Eu já contei a história da melancia na Undime, né? Quem estava lá? Uma paciente que passava mal de enxaqueca quando comia melancia. Mas ela adorava melancia. Não dá certo. E ela me pedindo remédio para continuar comendo melancia e passar enxaqueca. Antes de comer a melancia, ela tomava queria tomar o remédio para não dar enxaqueca. Olha só. O que ela queria? O alimento estava matando ela, mas ela não queria. E o que na sua vida está ali matando, mas você não sabe largar? O marido? Não, né? Está ali cansando, me estressando. A família, meu cunhado, minha nora, meus vizinhos. Então, o que é? E celebrar pequenas vitórias. Celebre as vitórias. Ao final de uma semana, se celebra. Que bom, conseguimos vencer essa semana. Na hora que tiver uma meta que a professora passar, conseguimos fazer esse relatório, fizemos essa reunião. Pequena vitória. Sabia que essa é a técnica de atletas? Atletas não comemoram só quando vencem a Olimpíada. A cada treino que eles conseguem fazer bem feito, eles celebram aquilo. Ó, o atleta de corrida, ele tinha 30 km para correr hoje. Conseguiu correr? Ou consegui. Não levar aquilo ali no automático, na tristeza. Então, você abaixa o seu humor. Segunda coisa, observação. Ver é diferente de observar. Todo mundo está me vendo aqui, ó. Está com os olhos abertos. Mas nem todo mundo está me observando. Ó, aí tá. Na sala de aula, a gente percebe isso demais. Tem aluno que nem vê, que está dormindo. Tem vezes, eu já brinquei na minha sala de aula da universidade. Tem uns alunos que ficam dormindo, né? Eu disse assim, pode dormir, que mostra que aqui você alcançou a paz. Fique dormindo. Porque aí se a gente acordar é pior. Aí acorda, tem aluno que aí não está nem vendo. Primeiro você tem que ver e depois observar. E você vai perguntar, o ver, ó, é um processo biológico. O observar é diferente, é intencional. Você observa o que ela está falando. Você vê, mas não observa. Você não controla, cada um está avaliando de uma forma que eu estou falando. Porque alguns estão vendo, outros estão observando, outros estão avaliando pelas próprias experiências. E o professor, ele tem que perceber a necessidade do aluno, identificar sinais não verbais de desconforto. Ele observando, ele já observa como está aquele aluno está diferente. Ele não está como é o dia a dia dele. E a cada semestre, a cada ano, você encontra alunos diferentes, né? E você faz aquele novo relacionamento com ele, com os pais, e você conhece onde ele mora, você sabe quem ele é, e ele sabe quem você é. E o professor se torna uma referência. Você não é só professor dentro da sala de aula, você é professor em toda a Francinópolis. Não é não? Onde você anda é o professor. Eu não é. E estão lhe observando. Eu estou lá no shopping, quando passa direto no meu da universidade. Professor. Quer dizer, eu nem lembro. E ele sabe que eu sou. Um dia eu estava lá com meus 3 filhos. E eu vi uns observando. Aí ele era aluno. Disse, professor, você tem 5 filhos? É? Na sala de aula ele falou para todo mundo ouvir. Então a gente está na rua, mas está todo mundo observando a gente, professor. Estão observando tudo. Como você anda, como você age. Se você está zangado na rua. Um dia eu estava zangado. Está filmando aqui, ó. Vou falar. Um dia eu estava zangado no shopping com um dos meus filhos. Aí minha esposa, se acalme aí, ó. Estão todo mundo vivendo aí, ó. Seus alunos estão aí. Está todo mundo observando. Aí é uma regulação, né? Peraí.
A gente fica sendo regulado o tempo inteiro, porque onde a gente anda está sendo visto quem é professor. Tem um aluno seu que já foi. Impressionante. E aqui nem se fala. Onde você estiver andando, na porta de casa, você não pode nem levar lixo ali na porta. Dar uma volta. Hein? No supermercado. No supermercado eu encontro aluno. Aí a gente já viu quem está comprando. Melhora a comunicação em sala. Adapte a abordagem conforme o dia. Crie um ambiente mais seguro. A criança precisa desse ambiente seguro, o adolescente. Ele vem aqui, muitas vezes nem sabe por que está vindo. Eu me matricular, eu venho. Aí você que vai dizer o porquê que ele tem que ir para a escola. Ele vai dizer. E você ainda vai concorrer com os TikTokers, com os YouTubers, com os influencers que ficam ensinando um monte de coisa errada. Né? Ele fica observando aquilo ali e desviando. E desenvolver inteligência emocional. Refinar a própria autoconsciência. Observar não é controlar, é cuidar. Então a segunda técnica é da observação, não só ver. Você observar em sala de aula, não ficar só vendo como está. Terceiro, comunicação. Importantíssimo. Informar é diferente de comunicar. Quem quiser tirar foto, pode tirar. A comunicação começa antes da palavra. O jeito que eu estou aqui, eu já estou comunicando, não estou? Na palestra do ano passado, como é que eu vim? Eu vim mais informal, quem lembra? Eu vim com uma roupa assim, informal, tal, comuniquei de um jeito. Hoje eu já comuniquei de outro. O professor comunica do jeito que vem. Tanto que tem escolas que tem aquela scrub, bota assim um estabelecimento igual, um palito, um jaleco, porque tenta comunicar uma imagem. Tom de voz. Como é o seu tom de voz em sala de aula? Você pode estar falando sem ofender ninguém, mas seu tom de voz está agressivo. A criança fica com medo. Tem crianças, eu tenho 3 filhos, né? Aí eles me dizem, fiquei com medo daquela pessoa, falou muito, muito forte. A criança fica logo com receio. Expressão facial. No começo do dia, como é que você está? Você está assim ou você já chega assim em sala de aula? Aí o aluno vai observar como é que você está motivado. O ritmo da sua fala. Qual é a sua intenção? Toda comunicação gera um efeito. O jeito que você se comunica faz as pessoas se aproximarem ou se afastarem de você. Seja na sua família, seja aqui nos seus colegas de trabalho de manhã. Sabia? Um dia eu estava em um lugar e as pessoas conversando assim, eu não gosto do período de Natal, porque no Natal todo dia as pessoas dizem assim, Feliz Natal, não gosto nem disso. Já pensou? Que pessoa amargurada. O que ela estava querendo falar isso em voz alta? Afastar todo mundo dela. O propósito dela é esse. Ninguém vai ficar perto de uma pessoa assim. Não, vamos se afastar. Uma pessoa que tem uma comunicação que aproxima, ela vai acalmar a outra, ela busca construir. Então você tem que identificar quem é assim e evitar que contamine, porque existe um problema da contaminação. A pessoa que está bem, é difícil puxar o outro para estar bem, mas quando tem uma laranja podre, estraga todo o copo de suco, não? Então, essa laranja tem como ser renovada. Como? Por meio da inteligência emocional. Porque, na verdade, quando uma pessoa está assim, ela está inconscientemente buscando ajuda. Ela busca uma ajuda pelo outro. Ela está tratando os outros mal, com ignorância, com mau humor. Na verdade, ela quer ajuda. E é o momento de você ajudar. Uma comunicação tem que ter equilíbrio emocional e adaptar. Leia os sinais, ó o braço cruzado, ó o pé. Você está conversando com uma pessoa, o pé dela está para fora, ela está doida para ir embora. Isso indica isso. Você está conversando com ela na rua, ela já está assim, querendo sair. O braço cruzado o tempo todo. Você vai ler os sinais, o professor vai ler os sinais dos alunos, como é que estão. Inteligência não verbal. E criar laços de confiança. Minha filha, todo mundo acontece. Quando vai para a escola, primeira vez que vai para a escola, fica com medo do pai não voltar para pegar, né? Fica ou não fica? Ele sabe que vai voltar. Fica aí me esperando, não vai embora não. E esses professores não vão me levar para a casa deles não, vai me tirar daqui. Com o tempo, meus filhos criaram laço com os professores. Então eles já ficam tranquilos que o professor tá. Então você tem que criar esse laço. A cada começo de ano, são pessoas novas que vêm para você. É a hora de criar o laço, aqueles primeiros dias, que vai fazer o foco. Ser um ambiente agradável nesses primeiros dias. Ela perceber que está aqui. Porque muitas vezes é mais agradável para ela, para a criança estar aqui do que em casa. Porque em casa ela tem alguma perturbação, dificuldade, privação. Então esse é o momento, aqui na escola,
Ela vai um dia dizer assim, professor, eu gosto de estar mais na escola do que em casa, porque o ambiente é melhor. Fala. Na escola, eu acho interessante que eu gosto de mexer com todas as crianças, né? De todas as salas. Às vezes eu fico assim, brincando, acho que a professora não vai ficar com ciúme, não. Mas eu gosto de mexer, porque às vezes a gente para na sala, né? A outra precisa e eles têm que estar, assim, dar aquela confiança, passar aquela confiança para eles, né? Aquela afetividade. E até na rua, né? Outras crianças, as crianças de outras salas vão viver teatro. Então, assim, isso é muito bom, né? Para eles até permanecer no ambiente escolar. Verdade. Então, esse caso real mostra que em todo momento vocês estão sendo professoras e fica aquele vínculo afetivo. Para sempre vai ficar. Vocês vão sair da escola um dia e vai dizer, essa aqui foi minha professora, foi minha tia, foi quem me dava atenção, me tratava muito bem, eu tenho lembrança positiva. Onde vocês vão ver isso? Laço com as famílias, né? Que cria. Deixa eu ver aqui, vai voltar. Vamos lá, vai voltar. Eu apertei aqui, eu acho que volta quando aperto. Foi. Após a ação. A ação é agir com sentido. A motivação se preserva na forma como agimos todos os dias. Você tem 3 elementos da ação com sentido. Você tem que agir no tempo certo, discernir quando agir, tem que agir com ética, ter o valor pessoal que você vai agir e uma ação naquilo. Então você tem que decidir uma ação. Cada ação que você faz preserva ou destrói o sentido do que faz. Quando você se estressa e toma uma ação impensada, está destruindo sua vida ou você está preservando? Qual o melhor a fazer? Então você tem que pensar em cada ação. Quando as coisas saem do controle dentro da sala de aula, quando as coisas saem do controle na sua vida, a sua ação. E depois o bem-estar psicológico. Essa é a força humana mais poderosa. Sabe o que é que todo mundo busca? Está todo mundo buscando o bem-estar. A verdade é essa. Ao final, a busca é do bem-estar. Você busca um trabalho, você está buscando bem-estar. Você busca uma profissão. A pessoa que busca ficar milionário, o que ela está buscando em tudo isso? Um bem-estar psicológico. E você sabia que todos nós somos assim, ó. O bebê chora quando algo não está bem. A atitude do bebê é chorar. E a atitude do adulto qual é? Fica daquele jeito ali, ó. Você não chora como um bebê em público, né? Mas você fica desse jeito, ó. Mau humor, cansaço, irritação, desânimo, perda de sentido. Quantas pessoas eu atendo que estão desse jeito aqui, ó? Porque elas não estão com bem-estar psicológico. Esse slide depois você pode tirar foto também. A busca deve ser essa. Enquanto você não encontrar esse bem-estar, vai ter essa insatisfação e você vai botar a culpa em 1000 pessoas, em 1000 coisas. Você diz, é porque eu não estou com saúde. É porque eu não tenho dinheiro. É porque não estão as coisas do jeito que eu quero. Porque eu ainda não tenho minha casa. Porque eu não comprei meu carro. Mas na verdade é o bem-estar psicológico que você tem que reagir do que enfrenta. Mas eu tenho dificuldade com o filho. Ele me diz que meu filho está envolvido com o uso de drogas, meu marido está enfrentando também alcoolismo. Vários problemas encontram. E como encontrar o bem-estar no meio do caos, hein? Essa é a dificuldade. Porque uma vez eu perguntei, seus problemas são o quê? São financeiros? É o Serasa? Ou é familiar? Ou é no trabalho? Assim, são todos, eu estou com todos positivos. Acredito. A pessoa marcou positivo em tudo. Ela estava devendo o Serasa. Estava com problema na família, problema com os filhos, problema no trabalho. Todos e problema na saúde com doença. Ela não tinha nada que ela não tinha. O que fazer numa situação dessa? Mas estava viva, né? Estava viva, tinha uma corra boa. Ainda tem como recuperar. Mas ela estava com problema em todas as vidas, todos os problemas de vida. E na infância, problema. Trauma com os pais. Tudo. Estava faltando mais nada. Tinha como solucionar? Tinha, tanto que ela estava procurando, né? Ela estava procurando uma solução para aquilo. Para tirar aquele mal-estar psicológico. E aqui, ó. Quem é emocionalmente saudável? Sabe dizer não. Você sabe dizer não? Será que você sabe dizer não? Para uma família sua que pede algo demais, algo que você já está no limite.
Você não tem tempo. Você tem descanso? Ou você acha que é errado descansar? Tem gente que acha que é errado descansar. Tem que descansar, tem que todo mundo descansar. Fim de semana, não pode ter, tem que ter um descanso. Você tem relações nutritivas, conexões positivas, você tem autoconhecimento? Busque o autoconhecimento. Falar isso com o professor é excelente, porque a prática do professor é a leitura. Então ele já busca o autoconhecimento. É difícil falar em outro público, muitas vezes até com aluno de universidade que quer terminar um curso sem ler um livro. Tem aluno universitário que quer passar o semestre sem ler um livro. Nem um livro da universidade. Isso não dá certo. Você vai aprender como? Só assistir no YouTube. Que assistiu aula do YouTube para aprender. Pratica autocuidado. Tem que ter autocuidado. Chegou a hora, num clima desse bom que tal, você bota sua roupa de academia e vai fazer sua caminhada aqui, ó. Vai para sua aula de zumba, vai para o yoga. Vai ter o autocuidado. E o papel do professor? O professor é onde ele cria um ambiente seguro. Como ela me disse aqui, chamou tia. Por que chamou? Porque a criança sentiu que a professora cria esse ambiente seguro. Apertei aqui, ela vai voltar. Tem que ter um ambiente acolhedor. Olha só o papel, o grande papel que você tem de criar esse ambiente acolhedor. Deixa eu voltar. Cadê? Tá aqui. Pratique escutativa e empática. Promove autonomia e propósito. Olha só, o bem-estar psicológico não é um luxo. Tem muita gente que acha que é um luxo. Não é. Na verdade, não, o bem-estar psicológico é um luxo. Eu acho que eu nunca vou conseguir isso. Mas, na verdade, é o alicerce da nossa existência. Sem ele, nada funciona plenamente. Sem bem-estar psicológico, nada funciona plenamente. Enquanto você não estiver se sentindo bem emocionalmente, a sua vida não vai funcionar plenamente. Por quê? Porque você mesmo tem uma barreira emocional. Olha só que situação. É a busca universal que une toda a humanidade. Olha só o que Joey Navarro falou. O bem-estar psicológico é uma busca universal que une toda a humanidade. Uma pessoa aqui no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, apesar de parecer diferente, todas estão buscando a mesma coisa, o bem-estar. Ninguém está buscando uma cruz para si. Não. Está tentando fugir. Está todo mundo buscando o bem-estar. Porque a cruz já chega sozinha. Como educadores, nós somos os guardiões. O bem-estar é o primeiro passo para inspirar o dos outros. Olha só a importância. O bem-estar é contagioso. Professor saudável cria sala de aula saudável. Então, um professor saudável, você vai criar uma sala de aula saudável para seus alunos. Nisso, você precisa ter uma saúde mental no trabalho. Falar, romper o isolamento, dizer a dificuldade que você tem, organizar seu dia, ter pausa real. Tem pessoas que não têm pausa. Olha a pausinha do café aqui, ó. Tem que ter um descanso e proteger, ó. Sentir algum controle, viver com sentido. Qual o sentido na sua vida? Tem gente, que não é o caso de vocês, que só tem sentido na sexta-feira de tarde, quando dá o descanso. Aí quando chega o domingo à noite, na hora do fantástico, começa a tristeza. Eita, lá vai de novo. Não é o caso aqui não. É quem mora em São Paulo. Eu estava lá em São Paulo e acordava cedo e via as pessoas naquele frio, 5 da manhã andando na rua sem motivação nenhuma, pegando metrô e ônibus. Por quê? Não tem sentido no que elas estão fazendo. Elas estão vivendo para sobreviver. Elas trabalham porque precisam do dinheiro, para pagar o aluguel, para pagar a alimentação, para pagar aquilo. Ela não vê sentido naquilo. A educação não. O professor tem sentido. Vocês têm sentido na profissão de vocês. Educar o próximo. Se você trabalhar numa coisa qualquer, não, aí é sem sentido. Olha o propósito da educação. Oi. Ah, tá bem. Eu moro em outra cidade. Mora em outra cidade? 26 quilômetros daqui pra minha casa. Certo. Aí já teve algumas pessoas que falaram assim, Maria, coitadinha, tem uma dor. Por quê? Todo dia. Não, minha filha, quando tem agora, eu não sou coitada. Muito pelo contrário, eu adoro. Vai ficar feliz, exatamente. Eu gosto do meu trabalho. É muito bom. Pois é, e pra mim, quando eu pego a minha motinha... E vem fora que nem trânsito tem, né? Chega e vem logo. Terapia. Meu Deus. Essa minha terapia. Em quantos minutos você consegue chegar? Eu tiro em 35. Olha, excelente. Olha, tá excelente nesse canto. Se você perceber, em São Paulo, a pessoa morando na mesma cidade fica 1h30, 2 horas no metrô, apertado, esmagado. Aqui é muito bom. É.
Aí você faz o certo. Quando você ouve, o que é que você faz? Você escuta e rebate de forma educada. Pelo contrário, para mim, o motivo é de felicidade. Aí você cria em você mesmo o bem-estar. Entende? E a pessoa não vai voltar a falar isso. Ainda para na estrada, na registrar, tirar foto. A gente está passando na registrada. Ainda bate uma foto com ela. Cobra, Tem de tudo no caminho, olha aí. Natureza, né? Então, quando alguém aparecer sofrendo, o que é que você vai fazer? Escute, não julgue, reconheça. Para que eu trouxe esse slide? Porque eu sei que tem alguém que sofre. E quando algum colega seu vier sofrendo, seja ouvido para ela, escute com presença, não julgue, reconheça. Escutar não é resolver, não é abandonar. Quando a gente se preocupa com o próximo, a gente demonstra cuidado, pergunta com sinceridade. Cuidar de si é uma estratégia individual e cuidar do outro é uma estratégia coletiva. Nisso, próximo a finalizar, falamos hoje da esperança ativa, que é decidir não desistir de si mesmo quando educa. Essa é a esperança ativa. E a mensagem é: o trabalho de vocês, professores, importa. Manter motivação é ter razão para continuar no dia difícil. Em dias difíceis, você vir e continuar. Porque você tem aquela motivação, aquele propósito. Não viver para sobrevivência. Não entrar nesse modo sobrevivência. E ter visão de futuro. Acreditar que vale a pena construir passo a passo. Estabelecer limite não é falta de compromisso. Se você estabelecer um limite, nesse horário aqui, eu vou dedicar a minha saúde física 3 vezes na semana. Não é uma falta de compromisso com sua família você dedicar 1 hora, 1 hora e meia a isso. Quem vai ficar com as crianças em casa? Não tem problema. A gente continua. E já estava próximo a finalizar. E eu até disse hoje que poderia era faltar energia e a gente ia continuar, não disse? Lembram que eu comentei isso? Que podia faltar energia que a gente ia continuar? Nisso eu quero encerrar a nossa palestra da Esperança Ativa dizendo que vocês são importantes. O trabalho de vocês é super importante para a cidade de Francinópolis, para as pessoas que vivem aqui, para as famílias, para essas crianças, adolescentes. Certamente, vivendo com propósito, com amor no que faz, vocês vão viver de uma forma mais tranquila. E a palestra não é que vai mudar o sistema, não vai mudar a vida hoje. É uma decisão. Essa palestra é uma ponta de entrada para você decidir mudar. Você vai levar esse papel que eu entreguei hoje para casa, vai refletir o que a gente viu hoje e vai pensar como eu posso alcançar o meu bem-estar psicológico e como eu posso contribuir na Secretaria Municipal de Educação para que o município de Francinópolis seja cada vez melhor na educação. Muito obrigado, professora Eliane, a todos, a satisfação de estar aqui.